Rouler en freeze. Rouler en freeze. Pas baiser chalet. Estas são imagens de uma apreensão de drogas que os militares franceses nos enviaram. Nesta operação em particular, uma carga considerável de 4,2 toneladas foi apreendida em águas do Caribe. Parece muito, mas hoje em dia, uma apreensão desse porte mal chama a atenção. A produção de cocaína está aumentando rapidamente, e alguns especialistas argumentam que a saturação do mercado americano pode estar levando os traficantes a expandirem suas operações transatlânticas. Seja essa a causa ou apenas mais uma consequência da produção recorde, o resultado é o mesmo. Quantidades recordes de cocaína estão chegando à Europa, e lugares como Martinica se tornaram pontos-chave na cadeia de suprimentos. Aqui, ela não está apenas de passagem. Tornou-se uma das formas mais rápidas de ganhar dinheiro numa economia onde a antiga ordem colonial nunca realmente desapareceu. Após semanas de negociação, uma das maiores quadrilhas de tráfico da ilha finalmente concordou em nos encontrar. As condições eram simples: filmar apenas o que eles aprovassem. As tensões estavam especialmente altas porque a polícia estava fazendo prisões após o assassinato mostrado no último episódio. Não estamos aqui para entrar em conflito com a polícia. É para que possamos acertar as pontas e a polícia só está fazendo o trabalho deles. E a gente não acha que a polícia tem armas mais pesadas do que as nossas. Nós temos armas de guerra, a polícia trabalha com 9mm. Então, olha, a gente tem outras armas se a polícia quiser vir brincar. É uma 45, um tiro você tá morto. Olha, se você levar uma dessas na cabeça, seu rosto vai ficar destruído. Nossas armas não são pra polícia. Mas se a polícia tentar atrapalhar algum trabalho nosso, eles vão pagar um preço alto. O produto que você está traficando vai só pra França ou vai pra outros lugares também? Vai pra todo lugar, segue várias rotas. É um trampolim. Tem caras que não eram ninguém ontem e no mês que vem já são alguém. Eles se tornam alguém no mês que vem por causa de um único carregamento. É só por aviões ou também é por outros métodos? Nós trabalhamos de maneiras diferentes. Claramente, esse era um assunto tabu. As autoridades interceptaram 117 mulas do tráfico carregando cerca de 1,6 toneladas de cocaína pelo aeroporto da Martinica em 2024. Mas os investigadores acreditam que isso é apenas uma fração da cocaína que sai da ilha. A maior parte viaja por mar, escondida dentro de contêineres de carga ou a bordo de barcos de carga menores e barcos de pesca. Nós não somos os únicos nesse negócio. Há algumas pessoas bem posicionadas, políticos, que são bem relacionados, que estão liderando o negócio há 50 anos. E eles são intocáveis. Você tem que entender que estamos numa ilha que é um centro para o tráfico de cocaína. A polícia também é corrupta. Olhe para os agentes da alfândega que foram presos nos últimos anos no aeroporto por tráfico de entorpecentes. Todo mundo quer uma fatia do bolo. Porque a realidade é que o país é pobre. Até o policial que você vê na rua é pobre. Isso é quase um ato político? É sim. Exatamente, é político. Quando você vê jovens que estão vendendo entorpecente ou estão tentando, é uma maneira deles encontrarem uma forma de comprar coisas como laticínios ou fraldas. Aqui, isso vale mais do que dinheiro. Você entende? Se você não está no negócio de entorpecentes, a gente não consegue bancar isso aqui. Você entende o que eu quero dizer? Então também é uma abordagem política para se libertar de um sistema. Vocês dois se consideram franceses? No documento de identidade está escrito francês, mas nós não somos realmente franceses. Não temos nada de francês em nós. Não temos os mesmos direitos que os franceses. Não somos tratados como franceses, não comemos como eles, não pagamos como eles. Quando roubamos, quando passamos os outros para trás, quando vendemos drogas, somos desprezados, somos vistos como diabólicos. E o que dizemos aos políticos eleitos que roubam o dinheiro do povo? Não é o dinheiro de uma só pessoa que eles roubam de mais de 300 mil habitantes, sem pedir permissão.
Before filming, we knocked todas as portas oficiais que pudemos encontrar. O representante do Estado, o Exército, a Gendarmeria e a Polícia. Passamos meses ouvindo respostas educadas do tipo, talvez, até que elas acabaram virando recusas educadas. Curiosamente, as equipes de televisão francesas parecem não ter o mesmo problema. Tudo o que conseguimos foram algumas imagens de arquivo dos sucessos deles. Queríamos saber o que eles estavam fazendo em relação a uma taxa de homicídios que, per capita, é quase igual à de uma cidade americana, como Chicago, assim como a resposta deles às acusações dos traficantes. Nunca recebemos uma resposta. Martinica não é pobre do jeito que muitos de fora imaginam. Todos os anos, a França gasta bilhões de euros em seus territórios ultramarinos, e o setor público se tornou um dos maiores empregadores da ilha. Com muitos funcionários públicos recebendo generosos adicionais salariais por atuar nos territórios ultramarinos, o que ajuda a compensar os preços dos alimentos, que são cerca de 40% mais altos do que na França continental. Mas os críticos dizem que o sistema criou uma divisão entre aqueles que dependem do Estado francês e aqueles que estão excluídos de uma economia ainda dominada pelos descendentes de um grupo de antigos senhores de escravos. Gostando ou não, para alguns jovens, o tráfico de drogas se tornou uma rota alternativa para o dinheiro, influência e status. E como as autoridades francesas não estavam interessadas em conversar conosco sobre nada disso, recorremos ao professor Cédric Audebert, da Universidade das Antilhas. Ele passou a tarde nos levando para alguns dos locais mais históricos da ilha, nos dando uma aula rápida sobre como a Martinica se tornou o lugar que é hoje. Este é um espaço muito simbólico, pois é o local do naufrágio de um navio negreiro que transportava escravizados que estavam chegando da África. Existem certos aspectos da sociedade em que vivemos hoje que você só pode entender se olhar para a história da escravidão. A vida dos martinicanos foi construída dentro do contexto das plantações, os anos 50, 60 e 70. Então, ao longo desses 30 anos, tivemos um colapso definitivo do sistema de plantações. Nos ofereceram 3 coisas. A primeira foi a imigração. A segunda coisa foi a substituição do sistema de plantações pelo emprego público em Martinica. E a terceira coisa que foi proposta foi a implementação de uma sociedade de consumo, que não foi acompanhada pela implementação de um sistema que pudesse fornecer emprego para a população. E o tráfico de drogas surge como uma oportunidade para alguns desses jovens, para ter acesso a essa infame sociedade de consumismo da qual estávamos falando antes. E assim, o círculo se fecha. Isso também está se tornando um problema para as estruturas políticas e estruturas estatais. O fenómeno da corrupção afeta diferentes camadas. Quando você oferece 100 mil euros ou 150 mil euros, algumas pessoas podem se sentir tentadas por isso. Então, alguns estivadores, alguns funcionários de empresas de navegação transatlântica, no nível de certos funcionários portuários, no nível de escrivães do tribunal, no nível da polícia, da alfândega, existe a possibilidade, o potencial. Pessoas poderiam ser potencialmente impactadas, com ênfase na palavra potencialmente, por essa corrupção. De qualquer forma, essas são pessoas que são abordadas, isso é certo. E em todos os níveis da administração e das instituições locais. E então, isso é um perigo para a democracia. Martinica é um país pequeno e todo mundo sabe de tudo. O mundo do tráfico de drogas e da violência armada aqui se tornou tão mitificado que até a Netflix fez uma série. Mas, por trás da imagem, existem pessoas reais, sentenças de prisão reais e consequências reais. G. Kevlar é um dos maiores artistas de trap de Martinica, e muito do que ele canta vem da própria experiência. Nós o encontramos no estúdio enquanto ele trabalhava em sua próxima faixa. É sobre a rua, é sobre o que vivemos no dia a dia, é sobre a miséria, é sobre a violência na rua. É sobre isso que fala a música que acabei de escrever. Mais yo pas ni vécu, yo pas ni foi et m'en convaincu. FG yo 2 heures garde à vue, même l'OPG qui est au conseil yo des langues bien pendues. Imbécile la double et comprendre nous qu'a fait Jack. Sac à décapsulé com en canette et tête livre plate com galette. Bom, já passei várias temporadas na prisão, já fiquei um bocado. Já fiquei um bocado mesmo. Minha primeira vez foi em 2009. E minha última vez foi em 2024. Um dia eu gostaria de ter um pedaço de terra. Ter uma casa grande, ter todas as empresas que criei funcionando perfeitamente.
Eis, e que meus filhos tenham um futuro. Quando eu não estiver mais vivo, esse é o meu sonho. Nós não fazemos isso por nós mesmos. Fazemos isso pela próxima geração. Estamos tentando encontrar nosso caminho. Em meio a tudo isso, Para alguns, é assim que é vencer na vida. Uma vila de luxo, uma piscina com vista para o Caribe e uma massagem antes de subir ao palco diante de uma multidão lotada no carnaval. Este é X-Man, um dos maiores astros do dancehall de Martinica. Ele cresceu em Terre-Sainte-Ville, que ainda é um dos bairros mais pobres da ilha. Do ponto de vista dele hoje, queríamos saber como realmente foi crescer lá. Muito obrigado. Quando você consegue sair, não é nada fácil. É o único distrito em Martinica onde você tem, ao mesmo tempo, violência, tráfico e prostituição. Quando fiquei um pouco mais velho, me estabeleci e olhei para trás, pensei comigo mesmo, foi realmente uma loucura. Primeira história, eu estava indo para o ensino fundamental. Eu atravessei uma rua e no meio havia dois caras brigando. Ou melhor, um cara que estava batendo no outro, que estava no chão, com uma barra de ferro. E ele matou o cara. Ele matou o cara batendo na cabeça dele com uma barra de ferro. Na minha frente, a 4 ou 5 metros de mim. E eu vi tudo, desde a briga até a Rua Branca. Quando eu estava lá, eu realmente não tinha sonhos. Acho que o único sonho que eu tinha era o mesmo que todo mundo. Ganhar muito dinheiro e comprar motos e essas coisas. Era isso. Nossos sonhos eram muito limitados. E esse é um dos grandes problemas da juventude da ilha. Em suas mentes, eles não têm esperança. Ainda temos um sentimento profundo de que a abolição da escravatura foi, na verdade, uma estratégia para nos manter na ilha e continuar nos explorando. A conta é simples. Você é meu empregado, eu te pago. Mas se você quiser comer, compra de mim. Se considerarmos que estamos em guerra e que temos que lutar nossas batalhas e ser os vencedores da nossa guerra, no final das contas é normal que a gente vá buscar nosso dinheiro de forma ilegal. Será que alguém diz para eles, irmão, você consegue, eu prometo que você consegue? Tudo o que você precisa fazer é manter o foco. Quem diz isso para eles? Meu trabalho é permitir que as pessoas escapem desses pensamentos negativos. Principalmente porque o que eu faço é muito festivo. Para mim, esse é o meu trabalho. Hoje, tem gente em quem a gente vai votar nas urnas. A gente vai e vota neles. A gente espera que eles mudem a sociedade e ajudem os jovens. Esse é o trabalho deles. Onde eles estão, mano? Depois de eleitos, eles nunca mais são vistos. Bem-vindo à Martinica. Ao final da nossa reportagem, o tráfico de cocaína parecia menos a história principal e mais um sintoma de algo muito mais antigo. Embora Martinica tenha mudado profundamente, ecos do seu passado colonial continuam a moldar o presente. O tráfico não oferece um futuro de verdade, mas para alguns se tornou a melhor opção num sistema profundamente quebrado.